A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então hoje, domingo de Ramos, nós temos dois evangelhos. O evangelho da procissão de Ramos e depois o evangelho da paixão. Então nós vamos fazer a opção de ler aqui no nosso programa o evangelho da procissão, que é o primeiro evangelho, Mateus 21, de 1 a 11. Mas, a fim da gente ter também a referência do evangelho do dia, o segundo evangelho é o evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos de 11 a 54, que vai narrar aí a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando o encontro de Jesus com Pilatos e toda a sua situação que vai desembocar na sua crucificação e, consequentemente, a sua morte. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, espalhados aí em muitos lugares, graças a Deus. A celebração de hoje é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E depois dessa caminhada em que o acompanhamos durante toda esta quaresma, com ela nós entramos na Semana Santa para participar da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A liturgia de hoje concentra parte do que vamos viver nesta semana decisiva da construção da missão de Jesus e do legado que ele deixou aos seus discípulos, aos missionários, que se estende até os nossos dias. É assim que nós somos responsáveis de dar continuidade a toda a experiência, a toda a entrega, a tudo aquilo que realmente culminou com a ressurreição de Jesus, mas isso teve um custo. Quer dizer, o seu projeto realmente era um projeto nobre. E é por isso que, como ele, nós
também nos entregamos todos os dias por esse projeto de vida e de salvação. Esse evangelho que nós acabamos de ler apresenta Jesus entrando em Jerusalém e sendo aclamado como rei e como filho de Davi. A cidade inteira fica agitada com o profeta de Nazaré da Galileia. Toda a euforia, alegria pela entrada do filho de Davi em Jerusalém, vinha confirmar uma expectativa que o povo tinha, viviam à espera de um Salvador. Porém, a alegria e a expectativa não iria durar muito. Algumas pessoas devem ter estranhado o fato de ele entrar montado no jumentinho, em vez de vir num carro de guerra, por exemplo. E talvez até se decepcionaram. Havia algo de diferente. Esse que chega seria de fato diferente, mas muitos não haviam entendido. Outros, mesmo sem compreender, aclamaram a si mesmo e acolheram o Messias servo sofredor, o Messias que representou a esperança dos excluídos, dos menores, dos afastados. Era um gesto de reconhecimento, estender os mantos, ramos, a grandeza daquele que é aclamado como filho de Davi, que nunca quis ser filho de Davi, é apenas um registro que a Bíblia coloca para fazer uma aproximação entre Jesus e Davi, porque a tradição dizia que aquele que governaria Israel seria filho de Davi. Mas na verdade, Jesus é o servo que entra montado num jumentinho, frustração para aqueles que tinham a imagem de um rei como Davi. De fato, Jesus representa a esperança dos pequenos. Quantos de nós buscamos e nos alegramos com o Cristo vitorioso? Aquele que resolve todos os nossos problemas, cura todas as nossas enfermidades. Esse Cristo é utópico, ele não existe. É uma criação humana, às vezes até esperta, desonesta. Ou existe apenas na nossa concepção errônea sobre ele. O Cristo Messias, Filho de Deus, veio ao mundo para nos resgatar do pecado e da morte, e para isso assumiu a morte com todas as suas consequências, com todas as suas dores. É o preço da vitória. Para chegar à vitória é preciso antes passar pela cruz. Não existe ressurreição sem morte. Um Cristo que não passou pela cruz não é Cristo. E às vezes nós pregamos um Cristo que é completamente tirado da cruz. Ou seja, parece que Jesus não assumiu a causa dos pequenos, das mulheres, das crianças, dos doentes e, portanto, conhecemos um Jesus apenas pascal, ou seja, da glória. Porque qual é a diferença? Porque quando eu olho para Jesus humano, eu sou convocado também a ter os mesmos sentimentos de Jesus e assumir as mesmas opções de Jesus. Mas se eu boto um Jesus apenas no céu, então a minha relação com ele é vertical. Eu mando algumas orações para lá e ele tem a obrigação de mandar as bênçãos que eu preciso. E como é que fica a relação com o próximo? Como é que fica a fraternidade, a honestidade, a justiça, o amor? Abstrato também? Não. É olhando como Jesus viveu que nós vamos aprender também a viver como ele. Quem pratica apenas uma religião de louvores e glórias e não assume as cruzes que estão em sua volta e não enxerga o irmão que sofre, segue equivocadamente um Cristo. Na primeira decepção vai se afastar da igreja, vai se afastar da comunidade e depois ainda vai dizer: agora eu conheci Jesus. Ou seja, o Cristo que me foi apresentado aqui, ele me exigiu tanto que eu me desencantei com ele. Mas ele é o Emanuel, é o Deus conosco, anunciado no Natal. Ele veio como Deus na condição divina, mas desapegou-se dessa condição para se aproximar de nós e experimentar a nossa dor, experimentar a crueldade do que é o coração humano quando não ama. Somente entende a dor do outro quem passa pela mesma dor. É o significado
da compaixão vivida por Jesus durante a sua vida pública. Ele não foi um teórico do ser humano. Ele sentiu na carne tudo o que sentimos e muito mais. Quis experimentar as piores situações de sofrimento e dor para nos redimir e nos salvar. Por esta razão é que nós entramos nesta Semana Santa, colocando toda a nossa humanidade, colocando toda a situação que nós estamos vivendo, de insegurança, de incertezas, e mais do que nunca, estendemos a nossa mão a Deus para que Ele possa realmente ter misericórdia de nós. Mas vamos viver a Semana Santa. Vamos permitir a semana ser santa. Por muito tempo a semana tem sido um sacrilégio. Quantas realidades na Semana Santa se fazem festa na cruz de Cristo. Quantas realidades que na Semana Santa, mais do que um momento sagrado, é o momento da bebedeira, é o momento em que as pessoas aproveitam para ganhar dinheiro, para tirar vantagem. O mundo precisava de uma mensagem. O filósofo Ortega y Gasset já dizia: o homem é ele e suas circunstâncias. Ou seja, todo o nosso jeito de ser e de viver, de alguma forma, reflete e constantemente é devolvida para nós as consequências do nosso modo de viver. Viver sem Deus não é possível ter felicidade. Pois então, vamos viver a melhor Semana Santa de nossas vidas. Uma Semana Santa orante, uma Semana Santa em que nós, com Jesus, seguindo as suas pegadas, passaremos pela cruz, mas experimentaremos com Ele a vitória, a ressurreição, a Páscoa. Queremos agora fazer a bênção dos ramos. Certamente você não está com os ramos aí, não importa. Mas que Deus abençoe todos aqueles e aquelas que tiveram o zelo de colocar o ramo hoje na porta da sua casa, que o colheu, até na intenção de participar da Santa Missa. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai os ramos de todas as pessoas colocadas aí em vossas casas, na porta, para acolher Jesus, o servo Rei, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é